Vamos lá. Então, começamos aqui. Pessoal, então nós vamos falar da chamada teoria do conhecimento. A parte da filosofia que fala sobre o conhecimento é o que a gente chama de epistemologia, ok? É uma das partes mais densas da filosofia, né? Que é a filosofia do conhecimento, e que ela trata quais são as possibilidades e os limites do conhecimento do ser humano, né? Que o ser humano produz. Quais são os limites que o ser humano tem para conhecer a realidade, como é que pode, quais são os critérios. Então, basicamente, pessoal, ela lida com a questão que chama de cognitiva, né? Do conhecimento humano. E quando a gente fala de conhecimento, né? Que a gente trabalha com algumas definições muito simples aqui. Para a gente entender definitivamente as nomenclaturas, quando eu falo em ciências ou em filosofia da relação sujeito-objeto, sujeito, ó, eu, é todo mundo que tenta conhecer alguma coisa. É aquele que conhece, é aquele que observa. Objeto é aquilo que é observado. Vamos utilizar um exemplo simples. Com esse copo aqui, eu sou sujeito. Esse copo é objeto. Tá bom? Porque eu, sujeito, estou olhando para ele. O Igor está entrando aqui. Eu, sujeito, estou olhando para ele e estou tentando conhecer. É isso que a filosofia do conhecimento faz. Porque quando eu olho única e exclusivamente para esse copo, eu enxergo um objeto. A questão do conhecimento, se é falso ou verdadeiro, é saber se eu, sujeito, estou apreendendo, ou seja, estou conhecendo, eu estou fazendo uma representação mental, ou seja, uma ideia verdadeira desse objeto. Como é que eu faço isso? Essa é a pergunta da filosofia do conhecimento. Será que isso um copo é só um nome que a gente inventou para nomear a coisa, né? Mas quando eu digo, de que esse copo é feito? Esse copo é de plástico? Mas de que é feito o plástico? Ah, o plástico é feito de resto de casca de árvore. Errado. Porque eu fiz uma representação, a minha ideia, ela é errada. Porque um copo de plástico não é feito de casca de árvore. Então, reparem a diferença entre o verdadeiro e o falso. Não tem a ver com o copo. O copo não é um problema algum. O problema é o que eu acho que o copo é. Se eu digo, esse copo é feito de resto de papel, está errado. O que está errado, mais uma vez, não é o copo. É a ideia que eu faço dele. Então, quanto mais próximo da verdade, da realidade, né, mais verdadeiro um conhecimento é. Quanto mais distante da verdade, mais falso ou parcial esse conhecimento é. Então, quando eu digo, olha, esse copo aqui é feito de plástico, o plástico é derivado do petróleo, tem tais ligações químicas, se eu descrevo toda a questão química dele, por exemplo, né? Eu não sei porque eu sou professor de química, mas se eu descrevo e bate com a verdade, o que eu falei é um conhecimento que a gente pode dizer verdadeiro. Deixa eu colocar aqui no bate-papo, que tem gente perguntando. Coloca o slide, fica tranquilo. Beleza, eu vou colocar essa aula que eu estou gravando também, tá bom? Fiquem tranquilos. Pelo seguinte motivo. E aí, olha só. Essa é a preocupação da filosofia pelo seguinte motivo. Quando eu falo uma coisa é verdade, quando eu falo que uma coisa é falsa ou verdadeira, eu tenho que dizer o que a coisa é, e não a minha opinião. Por isso que opinião não é conhecimento. Quando eu digo
que, por exemplo, 2 mais 2 são 7, e eu digo, mas eu tenho a minha opinião. Você tem direito de opinar onde cabe a opinião. Não é? Tem gente que acha o azul bonito e tem gente que acha o verde feio. E tem gente que acha que o verde é bonito e o azul é feio. Isso é uma opinião, porque isso está no campo do gosto. Não é objetivo, é subjetivo. Tem a ver com o sujeito. Eu gosto mais de futebol e o outro colega gosta mais de natação. Isso é gosto. Não há como você dizer o que é melhor nesses dois casos, nesses dois exemplos que eu dei, porque não existe uma régua objetiva para medir. Porque isso é única e exclusivamente baseado em gosto pessoal. Gosto de ouvir música. O outro sujeito não gosta de ouvir música. Não há certo e errado no campo do gosto, no campo da opinião. No campo do conhecimento, há certo e há errado. Porque quando eu digo 2 mais 2 dá 7, isso está errado por quê? Porque quem conhece matemática e consegue provar por A mais B, que 2 mais 2 são 4. E esse conhecimento, ele é verdadeiro por quê? Porque ele é igual para todo mundo. Não depende da minha opinião. Eu posso falar quantas vezes eu quiser que 2 mais 2 vai dar 7. Não vai virar 7 por causa disso. Então, reparem bem, isso é o mais importante. Se a gente sair daqui aprendendo isso, já é o suficiente. É o primeiro passo que vocês têm que saber. Por quê? E isso vocês levam, por exemplo, para uma redação do Enem. Quando for falar, por exemplo, a desigualdade social, é um tema, desigualdade social. Quando você fala que tantos por cento da população, de acordo com o IBGE, por exemplo, não tem acesso à internet, não é a tua opinião. O IBGE, ele fez uma pesquisa, é uma instituição séria e que disse, exemplo, 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Ponto. Não cabe opinião aí. Porque isso foi feito por uma pesquisa e todo mundo que tem acesso à pesquisa e aos critérios da pesquisa chegará exatamente à mesma conclusão. Por isso que é verdade, não é opinião. Quando a gente diz, aproximadamente 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. Não é opinião minha. Não estou dizendo isso para detonar esse governo, o governo passado ou o governo de 100 anos atrás. Isso é um fato constatável, que não depende da opinião do Washington. Qualquer pessoa que estudar o tema chegará exatamente à mesma conclusão. Então, essa é a diferença entre o conhecimento verdadeiro e o conhecimento falso. Eu posso provar se é verdadeiro ou falso. Uma opinião eu não posso provar. Não posso provar que o verde é mais bonito que o azul. Ok? Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Tá bom? Entendeu isso? Tá tranquilo. O que a gente precisa também entender é que na filosofia essa discussão não é um ponto pacífico. Por quê? A filosofia, ela é baseada em argumentos e em especulação. Por isso que hoje, quando a gente estuda, por exemplo, neurociência, quando a gente estuda psicologia, né? A neurociência é uma derivação da psicologia e da psiquiatria. E a psicologia é uma derivação do quê? Da filosofia da mente. Da filosofia que investiga como é que a mente humana, compreende e apreende o mundo. Não é? Vamos dar um desconto à filosofia da mente, não é tão antiga. Ela nasce com Descartes. 500 anos atrás, mais ou menos. A psicologia não é antiga, ela nasce ali no século XIX, ela é novinha. A gente não sabe de tudo? Claro que não. As neurociências são muito novas. Mas reparem, é uma discussão importante.
Quem entra, por exemplo, em uma faculdade de licenciatura para dar aula, seja de química ou de matemática ou de geografia, certamente vai estudar psicologia da educação. Porque ali a gente vai estudar como as pessoas aprendem. Como é que eu posso garantir ou não, né? Dependendo. Se um sujeito está aprendendo, eu preciso primeiro entender como é que o ser humano aprende. Que é a filosofia da educação, a psicologia da educação, não é? Esses são ramos do conhecimento profundos, extremamente importantes, que estão em constante mudança. Esse papo, se a gente tiver daqui a 20 anos, a história vai ter mudado. Tá bom? Então, o que nos interessa aqui é quais são as contribuições da filosofia para esses campos, ok? Se está certo, se está errado, né? Se já está ultrapassado, ok, isso é assim mesmo. A filosofia, ela está sempre sendo ultrapassada, ela está se ultrapassando sempre, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as correntes e quais são as possibilidades de conhecimento? Ou seja, como é que o filósofo enxerga, ou não filósofo, enxerga para a possibilidade de o ser humano conhecer as coisas? Primeiro, vamos começar por baixo, pelo chamado dogmatismo. O dogmatismo ele defende a possibilidade que os seres humanos têm de conhecer a verdade das coisas. Então, quando eu olho para o copo, o dogmático vai dizer, não, você é capaz de conhecer sim o copo, quais são os elementos químicos que o compõem, como é que ele é feito, como ele chega nessa forma. É assim, é possível sim. Né? Se você vai fazer isso direito ou não, eu te quero, mas que é possível, é. Da mesma forma que é possível a gente conhecer quais são os elementos químicos que compõem o Sol, por exemplo. É possível sim. Não há barreira para isso, não. Não há nenhuma barreira, nenhum impedimento para isso. Essa é a importância da gente diferenciar o dogmático do cético. O dogmático ele confia na possibilidade de conhecer a verdade. Ok? Agora, tem o dogmatismo que é ingênuo. Né? Que é aquele cara que olha, pum, bateu o olho e falou, opa, é assim, assim, assado, sem muitas dificuldades. Esse é o dogmatismo ingênuo. Ele está muito ligado à ingenuidade, né? Que você chegar, não, eu vou dar uma olhada aqui por alto para ver como é que essa molecada se comporta na escola e já vou saber tudo sobre essa molecada e sobre o funcionamento dessa escola e assim por diante. Sem muita dificuldade. Aí não, tem ingenuidade. Né? Porque as coisas são complexas, as coisas são difíceis. Agora, tem um dogmatismo crítico. Agora, esse sim. Vai dizer, olha, é possível conhecer sim, mas, cara, tem que ter um esforço racional, crítico. Você tem que desenvolver metodologia, tem que desenvolver critério. Não é chegar e bater o olho e dizer que vai funcionar, não. Tem que ter critério. A coisa tem que ser feita de forma criteriosa, que é para eu chegar a uma conclusão e o outro sujeito que for estudar a coisa chegue a uma conclusão, a mesma conclusão. Né? Então, beleza. Essa é a posição do dogmático. Agora, o cético. O ceticismo é uma corrente filosófica grega antiga. O ceticismo, ele nega a possibilidade de total e completo conhecimento. E aí é importante a gente distinguir aqui. O ceticismo absoluto do ceticismo relativo. O cético absoluto, ele diz que não há possibilidade de conhecer. Esquece que o ser humano é limitado, que a gente é limitado por uma série de questões, seja ela física, social, de conhecimento temporário, e que só dá para a gente se aproximar de um conhecimento. Que esse conhecimento, olha, reparem bem, o dogmático vai dizer, olha, que a tua mente compreende o objeto. Pega ali, ó, engloba o negócio. O cético vai dizer, não, só dá para aproximar. Saber exatamente o que é isso daqui, ó, dá não. Então, esse é o cético absoluto. Agora, tem um ceticismo relativo, que ele vai dizer que há limites para a capacidade humana de conhecer. Há limites evidentes. Que a gente não seja ingênuo de achar que
tudo dá para conhecer. O ceticismo, pessoal, ele é um posicionamento típico de pensadores. Por quê? Porque se a gente for ingênuo e achar que tudo já foi descoberto, a ciência e o conhecimento não avança. Então, o ceticismo saudável ele é comum, inclusive entre os dogmáticos, justamente porque ele é um ceticismo saudável, o ceticismo relativo, o ceticismo crítico. Porque eu parto de uma posição não ingênua de achar que tudo já foi descoberto. Ah, não, tudo na química já foi descoberto, não tem muita coisa para fazer, não. Não sei. Mas quem sabe aí daqui a 10 anos a gente encontra um elemento novo para colocar lá na tabela periódica. Não foi assim com os primeiros, né? A tabela periódica não nasceu do jeito que está hoje. Os químicos foram, opa, encontrou isso, encontrou aquilo, e opa, encontramos outra coisa. Onde que encaixa? Esse é o posicionamento saudável dentro da filosofia e das ciências, tá bom? Bom, então vamos lá. Okay. A gente está revendo tudo mesmo, tá bom? Fiquem tranquilos, é para rever mesmo. Fazer um apanhadão. Bom, esse camaradinho aqui chamado Gorgias de Lionentino, ele é um sofista. Ele vai fundar o relativismo. Ele é um cético absoluto. O que é relativo? Ele vai dizer, ó, que a verdade ela é relativa. O que é relativa? Ele vai dizer o seguinte, olha, a gente está olhando para a mesma imagem, né? A gente está olhando para a mesma coisa. Aí eles perguntam, é a mesma coisa? Porque o Washington está olhando para um copo e os alunos deles estão olhando para a imagem de um copo. A imagem de um copo não é um copo. É outra coisa. O copo só quem está olhando é o Washington, né? Para pirar o cabeção. Você fica, nossa. E é verdade. Vocês estão olhando a imagem mesmo, vocês não estão olhando o copo. O copo quem está olhando sou eu. Ele vai dizer, se um está olhando o copo e os outros estão olhando a imagem do copo, então a verdade é relativa. É relativa ao quê? É relativa a quem está olhando, ao posicionamento que você está. Do teu lugar você vê uma coisa, do meu lugar eu vejo outra. E nós não vemos a mesma coisa. Entenderam o que é relativo? É relativo ao sujeito, subjetivismo relativista. O sujeito, cada grupo enxerga as coisas de um jeito. Né? Opa, os hindus acreditam que as vacas são sagradas. Os brasileiros não hindus não acreditam. E o problema é da vaca? Não, o problema é de quem está acreditando. A vaca continua vaca. Então reparem bem como é que a verdade muda de acordo com o ponto de vista. Tendo como base o pensamento do Gorgias. Então ele vai dizer, se a verdade é relativa, então a gente não pode conhecer. Olha só as 3 teses dele contra o Parmênides, que é um filósofo lá da antiguidade. Ele vai dizer, nada existe. É o niilismo. Bom, segunda tese. Se algo existe, ele não pode ser conhecido, por causa das nossas limitações ao ceticismo. Agora, se algo existe e pode ser conhecido, ele não pode ser explicado. Porque nós temos limitações, inclusive no campo da palavra. Olha que interessante. Os cientistas estão sempre criando palavras novas. Não sei se vocês sabem disso. A gente precisa criar palavra nova porque tem coisa que os nossos antepassados não inventaram palavras para isso. E tem algumas expressões, algumas questões que são que a gente não consegue exprimir em palavras de tão complexas que elas são. Então essa vai ser a proposição do Gorgias, que vai ser atacada por Platão, Sócrates e Aristóteles, ok? Ninguém pensa assim hoje em dia, tá bom? A gente leva em consideração esses ensinamentos, né? Quais são os limites, o que a gente pode... Esse é o legal da filosofia e da ciência. A gente sempre pega o que os antepassados nossos fizeram e a gente examina e vê que isso aqui pode ser pensado de tal forma.
aquilo pode ser pensado de outra forma. E o avanço do conhecimento se faz assim, né? Com os erros e com os acertos das gerações anteriores. Tá bom? Bom, já quando a discussão cai para o Platão e Aristóteles, a coisa engrossa. Que o Platão, assim como os racionalistas do Descartes, que a gente vai ver, a gente já viu, né, anteriormente, ele vai dizer o seguinte: somente a razão humana é capaz de conhecer, operando por princípios lógicos. Somente a razão humana é capaz de atingir a verdade. Por quê? O Platão e o Descartes, depois dele, e todos os racionalistas vão dizer o seguinte: olha, os teus 5 sentidos te enganam, tá bom? Eles te enganam. Se eles te enganam, não são fonte de conhecimento. É confiável. Então, o conhecimento que é produzido pelos 5 sentidos, ele pode ser enganoso. Às vezes até entendendo, mas ele pode ser enganoso. Se ele pode ser enganoso, não deve ser confiável. Confiável é unicamente a razão. O conhecimento que atinge a razão, produzido pela razão, ele pode ser compartilhado a todos os seres racionais. Esse é o posicionamento do Platão e o posicionamento dos racionalistas ao longo da Idade Moderna, tá bom? Essa discussão fica até o século XVII, XVIII, para ser mais exato, com Immanuel Kant, tá bom? Do outro lado, nós temos o Aristóteles, tá bom? O Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, e os empiristas depois dele vão dizer o seguinte: somente os 5 sentidos, não, somente não, perdão. O conhecimento, ele tem origem nos 5 sentidos. E a razão humana vai interpretando ele. Então não tem como você saber a ideia do fogo, de temperatura, sem saber o fogo, sem saber a diferença física entre o frio e o quente. Não tem. Isso não é, essa ideia você cria depois. Primeiro você tem que saber que o quente é uma coisa e o frio é outra. Antes disso, é impossível. Então, Aristóteles e os empiristas, como, por exemplo, Francis Bacon, o John Locke, né, o David Hume, depois dele, vão olhar para a razão uma certa desconfiança, já que a razão é a segunda etapa. E a primeira etapa, de acordo com esses sujeitos, é a experiência. 5 sentidos, percepção sensorial dos sentidos, ok? Bom, aí a gente já cai na nossa questão aqui que nos interessa. Bom, esse pensamento, essa oposição, na cabeça de um filósofo chamado Immanuel Kant, na verdade é uma falsa oposição entre racionalismo e empirismo. Porque ele vai dizer o seguinte: é óbvio que existem conhecimentos que são puramente irracionais. Aí o exemplo dele é a matemática. São puramente irracionais. Né? Um triângulo perfeito só existe na cabeça, não existe na natureza. E assim o quadrado, o hexágono, o octógono e as relações entre os ângulos, né, e as equações, isso tudo está no campo das ideias. Isso não precisa existir no mundo concreto. Ou seja, as relações matemáticas que fazem com que um engenheiro crie uma planta de um prédio só existem no campo das ideias. O prédio é outra coisa. O prédio é um material concreto. O prédio é parede, o prédio é tijolo. O prédio não é relação matemática, não. As relações matemáticas que existem ali, elas estão por trás daquilo. Elas não são visíveis. A mim, as paredes da minha casa não dizem nada, mas dizem para o arquiteto que as projetou. Então, reparem, o Kant, nesse sentido, vai dizer:
para esse tipo de conhecimento. É um conhecimento que ele vai chamar de a priori. Deixa eu passar aqui para frente. É a priori, porque não depende da minha experiência física. Entendeu? Eu, engenheiro, bolo uma planta na minha cabeça, coloco no papel, passo para o responsável da obra, sobe o prédio, ele fica em pé. Aquele conhecimento é a priori, conhecimento matemático para isso. No entanto, existem conhecimentos que são a posteriori. Posterior depende da experiência. Como, por exemplo, a dor física. Como é que eu vou discutir do ponto de vista biológico quais são os limites do corpo humano sem testar os limites do corpo humano? Não tem como. É impossível. Então, repare, o Kant, pessoal, o que ele está falando aqui funciona muito bem para as ciências da natureza, né? Funciona muito bem para matemática, funciona muito bem para física, tá bom? Ele nem discute essas questões relacionadas às ciências humanas, tá bom? Se isso for um pouco a aflição de vocês, estiver pensando, como é que eu uso aí um troço sintético aí para estudar sociologia, esquece, você não estuda, tá bom? O Kant está só pensando em cima desses modelos matemáticos, porque são modelos exatos. Né? A gente que estuda filosofia e estuda ciências sociais não tem tanta sorte assim. Nada é muito exato para a gente. Tá bom? Mas beleza. Há os juízos que são para além dos a priori e dos a posteriori, eles são analíticos. Por que eles são analíticos? Porque o conhecimento ele já está contido na própria afirmação, o predicado já está contido no sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. A borda do copo, ela tem o formato de um círculo. Falei nada. Porque isso é autoevidente, você bate o olho e já vê. Quando você olha um quadrado, um triângulo, você bate o olho e já, se tiver a capacidade de contar, você vai, o triângulo tem 3 lados, né? O que você está dizendo assim? Um óbvio. Não está dizendo nada. Nada de novo, pelo menos. Lá no passado, o Kant vai dizer, no passado, todo o conhecimento nasce de fato da experiência. Mas chega um determinado momento que você já não precisa mais dele. Não precisa mais da experiência. Muitos construtores lá na antiguidade suaram a camisa para poder conceber cálculos exatos para a construção de um prédio. Ótimo. Aqueles ali foi a posteriori. Erraram, depois erraram de novo, depois erraram mais uma vez, até chegar ao certo. Até a experiência se transformar em conhecimento abstrato. Tá bom? Já vai ver como é que chega nisso. Agora, existem também o conhecimento, o juiz é o meu filho aqui, calma. O conhecimento que ele chama de sintético, que é o conhecimento em que o predicado ele não está contido no sujeito. Como exemplo, por exemplo, os corpos se movem. Quando eu digo corpo, corpo. Pronto. Isso mais nada. Não tem verdade nenhuma contida aqui. Quando eu digo o copo é composto de plástico. Opa! É sintético por quê? Porque eu já estou adicionando conhecimento a ele. Tá bom? Quando eu falo só copo, eu não estou dizendo nada. Quando eu falo copo de vidro, copo de plástico, copo de papel, aí eu já adiciono a ele uma qualidade, algo novo, em que nele próprio não está contido. Quando eu falo copo, não vem na tua cabeça copo de quê? Vem o formato copo. Não vem se é de papel, não vem se é formato de triângulo, de quadrado, sei lá o quê.
tá bom? Sintético, ele depende de uma síntese. O que é síntese? É a junção de duas coisas, tá bom? Ora, e a gente já está acabando aqui, tá bom? Depois a gente retoma essa discussão na próxima semana. Fiquem tranquilos, tá? Juízo sintético a priori, que é aquele que adiciona conhecimentos, que é algo universal e necessário. Eu vou parar por aqui, tá bom? A gente tem 1 minutinho só, não vai dar para explicar isso, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir essa aula, tá bom? Para o YouTube. Vocês vão dar uma olhada. Se tiverem dificuldade, vão lá fazer os exercícios se tiverem dificuldade, tá bom? Um grande abraço para vocês. Na próxima semana a gente tenta concluir isso, tá bom? Para a gente dar uma descarrilhada aí com vocês, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Eu vou acabar aqui com a reunião, tá bom? Até mais.